Vamos lá, gente, para mais um vídeo do canal Megamente, dessa vez, como prometido, Estatuto dos Militares. Esse vídeo é curtinho, rapidinho, só introdução do assunto. Vou ser o mais breve possível porque a prova está perto e eu sei que você tem pouco tempo para estudar esse assunto. Então vamos lá. O primeiro tópico de Estatuto dos Militares é o tópico das obrigações e dos deveres militares. Aí ele vai falar dos valores essenciais do militar e depois ele vai entrar na ética militar. Bom, isso tudo vai ser carregado de atributos. Não tem outro jeito de bater isso a não ser lendo e reforçando. E vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre o valor militar. Dentro do valor militar, ele diz o seguinte: são manifestações essenciais do valor militar: o patriotismo, o civismo, a fé na missão, o espírito de corpo, o amor à profissão das armas, o aprimoramento técnico profissional. Vamos lá, primeiro, o patriotismo. O patriotismo é tudo que tem a ver com a pátria, com o sacrifício da própria vida, com o dever de militar. Ele diz o seguinte, na nossa bibliografia, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria com sacrifício da própria vida. Fechado o atributo militar, a gente entra com o de civismo. O que é o civismo? O civismo é uma espécie de culto, mas nesse caso, o culto é o quê? As tradições históricas. Isso é civismo. E no terceiro tópico, ele fala sobre a fé na missão, que nas Forças Armadas, essa fé na missão é elevada. No quarto, espírito de corpo. O que é o espírito de corpo? É o fato de você ter orgulho de ser militar, de fazer parte de uma organização, dessa organização que você serve, que no seu caso é a Marinha do Brasil. Então, quando você tem orgulho de servir a Marinha do Brasil, de dizer eu sou marujo, então você está coberto do espírito de corpo. 5. Amor à profissão das armas. Bom, isso aí já é a questão do entusiasmo com que você exerce a sua profissão. E também faz parte da manifestação essencial do valor militar o aprimoramento técnico profissional. É para isso que ao longo da carreira você está constantemente buscando, por meios de cursos técnicos profissionais, cada vez está mais preparado para a instituição. E um exemplo clássico disso é esse exato momento que você está estudando para galgar mais um cargo na sua carreira, sendo auxiliar da Armada. Depois disso, ele entra no artigo 28, que ele fala sobre o sentimento dever, o pundonor militar, o decoro da classe, esse decoro que é imposto na classe, e é imposto a cada um dos integrantes das Forças Armadas. Fala também sobre a conduta moral e profissional, que é irrepreensível, e também da observância de alguns preceitos contidos na ética militar. Aí depois ele enumera esses preceitos, são a saber, amar a verdade e a responsabilidade como um fundamento da dignidade pessoal, exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo, respeitar a dignidade da pessoa humana, cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes, ser justo, imparcial no julgamento dos atos e na apreciação de mérito dos subordinados, zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, e também pelo Deus dos seus subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação, que é a eficiência da Marinha lá de liderança. Ser discreto em suas atitudes, maneiras, em sua linguagem escrita e também falada. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado, de maneira sigilosa, de qualquer natureza. Vou repetir novamente. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa a qualquer natureza. Isso é o fofoqueiro, né? Não fazer fofoca fora do seu ambiente de trabalho, de assuntos referentes ao seu trabalho. Próximo, acatar as autoridades civis. Você tem o militar tem obrigação, você tem a obrigação de acatar as autoridades civis. Depois vem cumprir seus deveres de cidadão, porque além de militar, você também é um cidadão. Inclusive, antes de ser militar, você é cidadão. Proceder de maneira libada na vida pública e na particular.
Afinal de contas, você é um representante da sua instituição. Quando você suja o seu nome, você está sujando o nome da Marinha. Quando um militar da Marinha comete algum crime, nos jornais não aparece o seu nome, aparece Sargento da Marinha. E de certa forma você está sujando o nome da instituição. Isso é justamente uma ofensa à ética militar. Próximo, observar as normas da boa educação. O militar, ele é educado por natureza. É por isso que nós passamos por órgãos de formação, para ter a educação básica da maneira de se portar dentro da ética militar. Próximo, garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Próximo, conduzir-se mesmo fora do serviço ou quando já em atividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Próximo, abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Próximo, abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas. Aí eu tenho 5 observações dentro dessas designações hierárquicas. Eu tenho que abster-se. Bom, a primeira é em atividades político-partidárias. Eu não posso me valer da posição militar para enganjar minha carreira política. A segunda é atividade comercial. A terceira, atividades industriais. A quarta, discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. E por último, no exercício do cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja na administração pública. E por último, zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética militar. Depois disso, ele ainda entra com mais algumas observações dentro da ética militar. Ele diz o seguinte: ao militar da ativa é vedado comercial tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. É aquele negócio que você não pode exercer atividade remunerada. No parágrafo 1º, o que ele diz? Ele diz que os integrantes da reserva, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações militares e nas repartições públicas civis de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Bom, se ele foi convocado, ele não pode fazer as faxinas da empresa dele lá fora, porque ele já está na reserva, a bordo. Parágrafo 2º. Os militares da ativa podem exercer diretamente a gestão dos seus bens. Você pode vender seu carro, a sua casa, o seu computador, desde que não infrinja o disposto no presente artigo, ou seja, desde que não faça disso um meio de uma atividade remunerada constante, que você não crie uma empresa para fazer esse tipo de venda. No parágrafo 3º, o que ele diz? No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido aos oficiais titulares dos quadros ou serviços de saúde e de veteranos o exercício da atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço e não infrinja o disposto nesse artigo. Bom, os médicos, eles podem sim atender lá fora, isso é permitido e previsto dentro do Estatuto dos Militares. E lá no artigo 30, para fechar o balão desse vídeo com chave de ouro, ele fala o seguinte: os ministros das forças singulares poderão determinar aos militares da ativa e da respectiva força que, no interesse da salvaguarda da dignidade desses mesmos militares, informe sobre a origem e a natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida, tá? Isso também é feito através de declaração de imposto de renda e tudo mais, tá? Então, fica assim, o primeiro vídeo da sequência, a gente fecha aqui, fica atento aos próximos vídeos da sequência.